Irmãos, como eu falei hoje pela manhã, eu gostaria de dar uma palavrinha acerca dos problemas que enfrentamos nesta semana. Eu lamento ter que usar tempo do sermão, que é um tempo precioso para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa instrução. Eu lamento ter que usar, mas eu acredito que o que foi colocado em jogo ao longo da semana, já vou explicar para quem não sabe, o que foi colocado em jogo é a credibilidade do púlpito aqui da igreja. O que foi colocado em jogo é a seriedade, a santidade, a honestidade bíblica do púlpito aqui da igreja. E por isso, então, vou me manifestar aqui, diante dos irmãos que são membros da igreja e irmãos que frequentam aqui com bastante assiduidade, irmãos da classe de novos membros que estão nos conhecendo faz pouco tempo, visitantes frequentes ou visitantes não frequentes que estão aqui, e também as pessoas da internet que nos assistem. Sempre temos centenas de pessoas participando do nosso culto na internet, e por causa disso, então, eu tenho que usar o tempo aqui com esse objetivo de desfazer as obras malignas que foram realizadas contra nós na semana que passou. O que aconteceu na semana que passou, para os irmãos que não sabem? Eu tenho por hábito, todo dia, eu pego os filminhos que o pastor Thomas faz. O pastor Thomas tem um trabalho de fazer pequenos recortes dos nossos sermões. Então ele pega esses recortes, ele faz esses recortes, edita esses recortes, colocando títulos, colocando versículos bíblicos, faz um trabalho muito minucioso e bem feito. E ele dispara esses recortes de 3 minutos, 4 minutos, alguns até de 7 minutos, ele dispara esses recortes em todas as redes sociais, todas. Eu acho que não tem nenhuma rede que ele não usa. Não sei, eu acho que não tem nenhuma rede que você não usa, né? Dispara em todas. E ele faz isso todos os dias, de segunda a segunda. E com isso, então, as mensagens que nós temos vão se espalhando bastante. Nós, inclusive, agora temos um trabalho de legendas e traduções. E nós já lançamos o primeiro videozinho com legendas em inglês. E já disparamos isso, e nosso objetivo é atingir mais gente, pessoas que não falam a língua portuguesa, que possam ser alcançados também pelo Evangelho. Nós, nesse trabalho de legendas e traduções, nós priorizamos videozinhos, recortes do pastor Thomas, que tratam de evangelização, que tratam de evangelismo. E o nosso objetivo é atingir muito mais pessoas. Nós alcançamos já vários e vários países. Com o trabalho do pastor Thomas, nós já chegamos à África, vários países da África, Europa, América do Norte, América Latina, Ásia. Estamos em vários lugares, graças ao trabalho esforçado do pastor Thomas. Então, reconhecendo isso, temos até esse trabalhinho de legendas e traduções também. A equipe tentou fazer um trabalho de dublagem. É, ficou até bonitinho a dublagem, mas percebemos que não encaixou muito bem, pelo menos por enquanto nós não conseguimos ainda encontrar um programa que encaixasse muito bem com os nossos objetivos. Então estamos ainda na fase de legendas. Mas fazemos isso, enfim. E eu então o que eu faço? Todo dia eu pego um videozinho desses, um pedacinho do sermão, e eu coloco no meu Instagram. No meu Instagram eu tenho milhares de seguidores, milhares, dezenas de milhares de seguidores. E eu coloco ali, eu sei que muitas pessoas assistem. E faço isso todos os dias. Todos os dias eu pego o vídeo do pastor Thomas e eu coloco ali. O que aconteceu? Para surpresa minha, eu coloquei um videozinho que o pastor Thomas recortou, falando que Gênesis 1:22 e 1:28 não detém um comando ordenando que nós tenhamos filhos. Que esses textos, assim como nenhum outro texto na Bíblia, ordena que os crentes tenham filhos. Os crentes devem ter filhos, é muito bom ter filhos, tive 3 filhas, é maravilhoso ter filhos, são bênçãos do Senhor, mas a Bíblia não ordena isso, não é um comando moral, não é uma ordem moral, dizendo se você não tiver filhos, você está em pecado. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. E eu disse isso, simples, disse isso aqui, o pastor Thomas fez um recortezinho, eu publiquei. Irmãos, eu nunca vi na minha vida, nunca fui vítima em toda a minha vida de
tantas calúnias, de tantas mentiras, de tantos ataques. Eu já ao longo da minha vida, aqui como pastor aqui, e, e ao longo dos anos, eu já tive problemas de ataques na internet muito intensos. Já tive problemas sérios. Tive problemas uma vez quando eu falei sobre as igrejas nas favelas. Até grandes denominações e organizações me atacaram, mentiram, dizendo que eu era defensor acredite se quiser, que eu era defensor da teologia da prosperidade. Vocês conseguem imaginar o pastor Marcos defendendo a teologia da prosperidade? Eles disseram isso na época. Com o passar dos anos, a liderança pelo menos de uma dessas organizações, pediu desculpas para mim, fizeram as pazes comigo e até caminhamos juntos agora. Depois teve uma outra polêmica porque eu disse que pessoas que não trabalham, mendigos que têm saúde, mendigos que não querem saber de trabalhar, têm que passar fome. E é isso mesmo, eu repito aqui 100.000 vezes. Podem me massacrar se quiserem, mas é isso. Quem não trabalha não deve comer. Irmãos, olha, isso se espalhou de uma tal forma. E mais uma vez eu fui massacrado pelo mundo inteiro, até pela mídia secular, até deputados federais, claro, de esquerda, lógico, que defendem vagabundos, atacaram o pastor e me massacraram e queriam a minha morte. Eu fiquei até com medo de sair na rua, eu fiquei com medo de sair na rua, tamanhos ataques. Mas dessa vez, o que aconteceu desta vez foram calúnias horríveis ditas por crentes, pastores, defensores da justiça e da verdade, os paladinos da fé se manifestaram agora. E eu fiquei aterrado com o que eu vi. Eu vou ler para os irmãos algumas acusações que fizeram contra mim. Agora notem bem, o que eu disse mesmo? Eu disse que os cristãos não têm obrigação de ter filhos. Foi isso que eu disse. Eu disse que Gênesis 1:22 e Gênesis 1:28 não tem uma ordem, tem uma bênção. Eu disse isso. Agora vejam as conclusões dos defensores da verdade e da justiça. Pastor Marcos apoia ideias darwinistas. Eu apoio ideias darwinistas. Eu creio que o homem um dia, o rabo dele caiu, e ele desceu da árvore para buscar o rabo e nunca mais voltou. Virou gente. Eu creio nisso. Os irmãos me conhecem só aqui na igreja há décadas. Acreditem se quiser. Disseram que o que eu disse dá suporte para ideias darwinistas. Mas vai piorar, vocês vão ver. Disseram que eu odeio crianças. Eu tenho ódio contra crianças. Disseram isso. O que eu tinha dito mesmo? Que não é obrigatório o crente ter filhos e que Gênesis 1:22 e 28 não tem um comando, tem uma bênção. Foi o que eu disse. Vai piorar. Que o que eu disse serve de base para o casamento de homossexuais. Irmãos, eu não sei como avaliar isso aqui. Eu não sei como avaliar, desculpe. Eu não tenho adjetivos. Eu procurei no dicionário adjetivos, eu não encontro. Irmãos, não existe alguém que abomina isso mais do que eu na terra. Não nasceu ainda alguém que faz isso, que abomina tanto essas coisas, como eu. E disseram isso. Disseram que eu incentivo pessoas a terem bebê reborn. É para rir ou para chorar?
É para rir ou para chorar? Assim, irmãos, tem mais. É pior, vai piorar, vai piorar. Irmãos, é assim, existem. Os irmãos estão rindo, mas dá vontade de chorar. Uma das minhas filhas passou mal. Uma das minhas filhas quase adoeceu, que começaram a atacar minha família também. Num dado momento, começaram a atacar minha família. Ah, é por isso que suas filhas não têm filhos. É por isso que você não é avô. Queridos, os irmãos acompanham a luta da Isabela e do Nicolas, orando há tanto tempo para que ela engravide. É uma luta para nós. Nós sofremos com isso. Nós oramos por isso. Nós choramos por isso. E então trazem a minha família para o centro disso, envolvendo minha família indiretamente nessas acusações também. Os paladinos da justiça, da moral e da verdade. Os evangélicos, os homens de Deus. Tem outra coisa aqui interessante. Disseram, essa eu não entendi. Disseram que eu abracei a teologia liberal. Assim, irmãos, eu acho que há algumas fontes para essas acusações. Eu classifico essas acusações em duas fontes, assim como tendo duas fontes. A primeira fonte é a inépcia da pessoa. O que é inépcia? Inépcia, no modo como eu estou usando a palavra aqui, e é um modo perfeitamente cabível dentro do dicionário da língua portuguesa, inépcia é uma incapacidade intelectual. Vulgarmente, é burrice. Mas burrice é uma palavra feia porque associa a pessoa a um animal. Então eu não vou usar a palavra burrice. Eu vou usar a palavra inépcia. Mas quando eu disser inépcia, o irmão já sabe o que eu quero dizer. Então, uma das causas de uma acusação como essa é inépcia. A outra causa é maldade. Quando a pessoa não é inepta, ela entende e ela fala isso, então a causa já é maldade. Então há duas fontes para esse tipo de coisa. Inépcia, a pessoa não consegue entender as coisas, ela não consegue interpretar um discurso, ela não consegue separar, não tem discernimento para avaliar as coisas corretamente, ela é inepta, intelectualmente, mentalmente, ou ela é maldosa. Ela quer distorcer por maldade, para diminuir alguém, para pichar alguém, para atacar o caráter de alguém. Então são essas duas fontes. Eu acho que essa aqui, que eu abracei a teologia liberal, acho que isso aqui ou é inépcia, ou é as duas coisas, ou são as duas coisas, inépcia e maldade. Porque os irmãos sabem o que é teologia liberal. Irmãos, eu conheço a teologia liberal. Eu estudei teologia liberal. Eu fui professor de teologia liberal. Recentemente, eu fiz um curso, uma das aulas era sobre a hermenêutica da teologia liberal. Irmãos, eu sou o número 1 no Brasil e no mundo. Vocês não vão achar. O segundo lugar está longe de mim. O segundo lugar está lá atrás. Eu sou o número 1 no Brasil e no mundo a detestar essa teologia. Eu detesto o liberalismo, a reprovo, abomino. Para mim é coisa do diabo. Para mim os teólogos liberais são incrédulos da pior espécie. Mas me disseram, aqui me acusaram, várias pessoas, um disse isso, outros começaram a repetir, que eu abracei a teologia liberal. Outra acusação. Eu sou simpatizante do feminismo. Não existe filosofia que eu mais abomine do que essa. Mas eu sou simpatizante do feminismo e mais. Fizeram montagem com figuras minhas, com fotos minhas, fizeram montagem de inteligência artificial, eu ali ao lado de Simone de Beauvoir. Os irmãos sabem quem foi Simone de Beauvoir? Irmão, Simone de Beauvoir foi o ser humano mais abjeto que possa existir. Ela era amante do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Mas não só amante, ela era, por assim dizer, cafetina dele. Porque ela levava as suas alunas para a cama dele. Ela era uma espécie de cafetina dele. E defensora, proponente da causa feminista. É um demônio essa mulher. E fizeram montagens com a minha figura ao lado ali de Simone de Beauvoir, como se eu fosse um apoiador de Simone de Beauvoir. E piora.
Disseram que eu tenho uma visão eugenista. Os irmãos sabem o que é eugenia? A eugenia, irmãos, é um crime social. É a ideia de que nós devemos purificar biologicamente a raça. Os nazistas tinham ideias eugenistas, matando pessoas que tinham defeitos físicos, doenças crônicas. Matavam essas pessoas para essas pessoas não se reproduzirem, assim purificarem a raça. Essa é a ideia da eugenia. Disseram que eu tenho ideias eugenistas. São ideias nazistas, criminosas. Disseram que eu sou, que a minha visão é uma visão antinatalista. Ou seja, eu sou contra o nascimento de bebês. Irmãos, aqui na igreja, nós estamos aqui há bastante tempo, os irmãos sabem, quase 30 anos só aqui. Todos os casais que são membros aqui da igreja, que se casaram aqui comigo, com eu como celebrante e conselheiro ao longo desses 30 anos, todos eles passaram pelo meu aconselhamento, e nos últimos 2 ou 3 anos, pelo meu aconselhamento e pelo aconselhamento do pastor Robson. Nós temos um programa, nós temos um esquema de aconselhamento pré-nupcial. E eu preparei um material para isso. São 3 apostilas que eu preparei, e o nome das apostilas é esse, Aconselhamento Pré-Nupcial. Na segunda apostila desse curso preparatório para noivos, na segunda apostila, na primeira página da apostila, eu ensino que um dos objetivos sagrados do casamento é a procriação. Eu ensino isso na primeira página da apostila, e na última página eu repito isso. Que um dos objetivos do casamento é a criação de filhos, é a proliferação, é gerar filhos e educar filhos nos caminhos do Senhor. Eu ensino isso aqui na igreja há décadas. E ensino diretamente nos aconselhamentos que eu faço aos noivos e indiretamente por meio da apostila que o pastor Robson usa. O pastor Robson usa essa apostila que eu escrevi. Ele ensina a mesma coisa. Ou seja, eu indiretamente estou ensinando por meio do pastor Robson a mesma coisa ao longo desses anos todos. Quando nós chegamos aqui não tinha crianças na igreja. A nossa igreja não tinha criança nenhuma, eram pouquinhos bebês, pouquinhas crianças. Era muito uma igreja triste, pouca gente, poucas crianças. Eu lembro que na época, no primeiro ano aqui, eu disse, irmãos, temos que orar para termos crianças aqui. E começamos a orar. E Deus respondeu, os irmãos viram agora na saída aqui do departamento infantil, os irmãos viram o que aconteceu. E não para de nascer nenês aqui, não para de nascer nenês aqui. É o tempo todo, o berçário está superlotado. Nós temos uma igreja mirim ali atrás. E nascendo mais. E os irmãos que têm filhos aqui sabem o que eu digo a eles. Falam, olha, que legal, quando é que vem o segundo? Eu sempre brinco assim. O André, pai agora da Alana, eu brinco com ele sempre, aí, quando é que vai vir o segundo, terceiro, quarto? Ele fala, ai pastor, não vejo a hora de ter mais. Na Glaucia eu não sei se concordo, né? Mas enfim. Né? Mas sempre assim, essa é a nossa visão aqui. Mas uma pessoa totalmente irresponsável, de caráter duvidoso ao dizer isso, que não me conhece, não conhece meu ministério, colocando-se com ares professorais, disse que que a minha visão é antinatalista. Outro disse que eu acredito na necessidade do controle de natalidade para evitar a fome no mundo. Irmãos, assim, vamos ter uma ideia. Eu não sou especialista em ecologia, nada. Mas eu não acredito nessa causa ecológica. Para mim isso é uma bobagem. Eu não acredito nem, e talvez vão me atacar agora essa semana por causa disso também, eu não acredito nem em aquecimento global. Eu não acredito nisso. Para mim isso é mentira, lorota. Não acredito nisso. Mas estão dizendo que eu preguei aquele sermão porque eu tenho medo que o mundo cresça muito e acabe faltando alimentos no mundo. E disseram que eu tenho sangue nas mãos. Porque a minha visão é abortista. Essa ideia vem da sugestão, do ensino de que
os comprimidos anticoncepcionais causam aborto. Isso era uma teoria que existia, mas que já foi descartada há muito tempo. Isso não existe, é mentira isso. Os anticoncepcionais não causam aborto. Houve essa teoria durante um tempo, mas já foi descartado. Isso nunca foi comprovado. Mas dizem, se você está dizendo que o casal pode evitar ter filhos, automaticamente você está dizendo que eles podem usar métodos anticoncepcionais. Então, você está apoiando o aborto porque a pílula é abortiva. Não é. Mas me associaram, então, ao aborto. E é claro, isso faz com que surjam outros pecados, não é verdade? Se é pecado não ter filhos, também é pecado tomar anticoncepcional. É pecado fazer vasectomia. Tudo isso é pecado. Irmãos, tudo isso aqui que foi dito, eu não tenho palavras para descrever essas pessoas que fizeram essas acusações contra o nosso ministério aqui, contra a nossa igreja, contra o nosso púlpito, contra mim. Eu não tenho palavras porque os adjetivos têm que ser muito bem escolhidos. Tem que ser adjetivos pesados, porque cabem nesse tipo de pessoa. Mas ao mesmo tempo eu não posso fazer do púlpito um lugar de ataques assim. Mas pessoas desse tipo não têm responsabilidade nenhuma, compromisso nenhum com a verdade. São covardes, são caluniadores. Covardes, irresponsáveis e caluniadores. Porque nada disso se encaixa e nem pode ser deduzido do que eu ensinei. E tudo isso representa o avesso do avesso do avesso do avesso daquilo que eu ensino e que eu creio. Eu estou dizendo isso para os irmãos por quê? Porque ataques assim tão ferozes e tão severos e tão sérios pode fazer com que alguns irmãos que estão chegando agora na igreja, que não nos conhecem muito bem, fiquem balançados pensando, onde estou me metendo? O que está acontecendo? Essa igreja, esse pastor e os demais pastores, esses homens em si, são tudo isso mesmo? E podem se assustar com isso. Outros membros mais antigos, vendo a veemência desses ataques, podem ficar na dúvida. Será que o pastor Marcos está mudando a teologia dele? Pode se sentir assim, sem saber o que dizer, saber o que responder. E a nossa igreja, que tem uma presença excelente por aí afora, propagando a mensagem de Deus, expondo a palavra de Deus aos homens, perde a sua credibilidade. E as pessoas deixam de ouvir as mensagens que nós pregamos. E com isso o evangelho deixa de avançar por meio do nosso ministério. Claro que Deus é soberano, Ele realiza a sua obra conforme Ele quer, mas nós percebemos isso. O objetivo dessas pessoas não é defender a verdade. Se o objetivo fosse defender a verdade, não diriam essas coisas. Mas o objetivo delas é claramente denegrir, diminuir, destruir reputações. Tudo isso, certamente, aí Deus conhece os corações. Mas é bem provável que o objetivo seja obter seguidores na internet. Então eu sacrifico a verdade, eu destruo a reputação de alguém, mas eu ganho likes e seguidores. Queridos, as coisas que eu digo aqui para vocês, os sermões que eu trago para vocês, nos domingos de manhã, nos domingos à noite, os irmãos sabem disso, os irmãos mais antigos sabem disso. Como eu disse hoje de manhã, eu não venho aqui, queridos, compartilhar os meus insights pessoais. Os irmãos aqui na igreja não saem de suas casas, muitos viajam 2 horas para chegar aqui. Os irmãos não saem de suas casas, distantes, e vêm até aqui no domingo, um dia que vocês poderiam estar em casa descansando. Os irmãos vêm aqui para ouvir o que eu acho. E eu sei da minha responsabilidade. Quando nós, os pastores, nos reunimos, nós falamos sobre isso. Nós dizemos, gente, o perfil da nossa igreja agora, com pessoas morando tão longe, isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque os irmãos que vêm à igreja vêm para comer alguma coisa sólida. Nós não podemos brincar no nosso púlpito. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade. E eu tenho plena consciência disso. Quando eu venho aqui e prego aos irmãos, antes disso, eu e os demais pastores, nós nos preparamos, nós buscamos o significado real da palavra de Deus para compartilhar com os irmãos e servir os irmãos com honestidade com o texto bíblico. E quando eu falo o que eu acho aqui, eu digo para os irmãos, sempre fiz isso. Eu digo assim, irmãos, o que eu vou falar agora é algo que eu acho. Eu não tenho certeza disso, é uma impressão que eu tenho. É uma tendência que eu tenho é crer nisso. Eu acho isso aqui.
Não tenho certeza. Ou então, irmãos, o texto bíblico aqui é dúbio. Ele pode ter dois sentidos. Eu prefiro o sentido tal, mas ele pode ter um outro sentido diferente. Eu sempre faço isso. Os irmãos estão me acompanhando aqui, sabem disso. E, irmãos, como eu disse hoje pela manhã, eu não compartilho aqui o que eu acho. Eu venho aqui para compartilhar o que a palavra de Deus diz. O trabalho que eu faço, que resulta no sermão, é um trabalho exegético, é um trabalho de hermenêutica, é um trabalho de interpretação do texto, com as suas consequentes aplicações. É isso que eu faço com muita seriedade, porque eu sei quem é o dono da igreja. Eu sei quem é o chefe da igreja, a quem eu vou ter que prestar contas. E eu faço isso com muito cuidado. Eu disse hoje pela manhã, eu comecei a estudar hermenêutica e exegese, hermenêutica do Novo Testamento. Eu comecei a estudar isso e fazer isso sob a tutela, sob a supervisão do professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que, a meu ver, irmãos, foi o maior teólogo que o Brasil já viu. Eu comecei a fazer isso em 1984. Muitos de vocês nem tinham nascido quando eu comecei a fazer isso. Nós fizemos a exegese juntos, eu e um pequeno grupo de alunos, fizemos a exegese juntos da primeira epístola de João, palavra por palavra, sendo treinados ali nesse trabalho. Em 1984, nós começamos a aprender exegese do Antigo Testamento. 1984. Foi outra época. A época dos cavaleiros. Longe. 41 anos atrás. E fizemos a exegese do livro de Jonas, palavra por palavra, trabalhando na exegese deste livro. E aprendi então com aquele professor essas coisas. E desde então é o que eu faço sempre, há 40 anos eu faço isso. 40 anos. Então eu acredito que os irmãos que vêm aqui na igreja e que se sentam aqui nesses bancos, os irmãos devem observar o que eu falo e avaliar tudo, porque a Bíblia manda fazer isso. Avaliem todas as coisas. Os irmãos devem fazer isso sempre. Mas acredito também que os irmãos podem olhar para esse púlpito com um certo grau de confiança. Acredito que ao longo de toda a minha história, como pastor aqui, como professor de teologia, como estudioso da palavra de Deus, eu acredito que os irmãos podem, em alguma medida, não sei medir essas coisas, os irmãos podem em alguma medida olhar para mim com uma certa confiança, sabendo que eu tenho algum preparo técnico. Eu tenho. Algum conhecimento exegético, eu tenho. Eu tenho elementos intelectuais, elementos técnicos, ferramentas. Eu tenho essas ferramentas para poder subir aqui e instruir os irmãos com um certo grau de segurança. Os irmãos podem, em algum grau, se sentir seguros sabendo o pastor Marcos não está compartilhando o que ele acha. Ele está ensinando o que a Bíblia realmente diz. Então eu gostaria de reforçar isso aqui. O meu compromisso com o que a palavra de Deus realmente fala. Eu não vou nunca, irmãos, dizer coisas para agradar o mundo. Não vou fazer isso. Se um discurso legalista, que impõe fardos novos sobre os irmãos, agrada essas pessoas, lamento muito. Podem me riscar da sua lista. Eu não vou criar nenhum mandamento novo que não existe na palavra de Deus. Não vou criar um mandamento novo para subjugar os irmãos aos meus caprichos. Não vou fazer isso. Eu não vou criar mandamentos novos com base na história do comprimido anticoncepcional. Quem criou o comprimido anticoncepcional era ateu. Eu não vou fazer teologia com base nessas coisas. Eu não vou fazer teologia associando certas práticas às pessoas que as criaram. Não é assim que se faz teologia. Eu vou fazer teologia e ensinar aqui aos irmãos com base na exegese, com base na Escritura. E vejam mais uma vez o que esses textos realmente falam. Observem com atenção, para aqueles que não entenderam o que eu falei. Vejam o que diz, observem novamente o que diz Gênesis 1:28. Foi a base disso tudo, o início disso tudo. Eu lamento, irmãos, usar esse tempo aqui. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso sob pena de prejuízos incalculáveis. Causados por pessoas irresponsáveis e covardes. Veja o que diz Gênesis 1:28. Diz assim: e Deus os abençoou, diz o texto. Grifem isso.
Deus os abençoou. Ele lhes disse. O que temos aqui? O que nós temos aqui, pastor Thomas é hebraísta, é um grande conhecedor do hebraico. Pastor Pedro é doutor em hebraico. Esses homens conhecem a língua hebraica. Os livros que eu consulto são dos maiores comentaristas e tradutores do mundo. São excelentes técnicos desse campo, conhecedores desse campo. Eles dizem o seguinte, olha, quando o texto diz, e Deus os abençoou, ele lhes disse, o que vem aqui é a palavra hebraica. É uma junção de palavras, pastor Thomas e pastor Pedro podem, depois que os irmãos que não entenderam o que eu falei, podem perguntar para eles, para que eles expliquem melhor. É uma junção do que nós chamamos de um vav consecutivo. Isso é primeiro ano de hebraico. É a junção de um vav consecutivo com o verbo dizer. Vaiomer, no imperfeito. Se eu não me engano, está no cal. Se eu não me engano, está no cal. Que é o tronco em que está a palavra aqui. Vaiomer. Essa expressãozinha vaiomer é muito comum no Antigo Testamento. E disse. E o que significa isso? Essa construção, e disse. E Deus os abençoou e disse. O que significa isso? Essa palavrinha vaiomer prepara o leitor para a explicação, para a exposição do conteúdo da bênção. É essa a ideia. Se ficaria assim, e Deus os abençoou, dizendo. O texto vai explicar o conteúdo da bênção. Qual é então o conteúdo da bênção? Sede fecundos, multiplicai-vos. É interessante, eu tenho aqui um léxico hebraico vejam isso, de Ludwig Kohler, Walter Baumgartner, M.J. Richardson, Johann Jacob Storm, ou Stam. É um léxico hebraico, de hebraico e de aramaico. Diz o seguinte aqui, a tradução adequada aqui seria mais ou menos assim. E Deus os abençoou nas seguintes palavras. Ou, e Deus os abençoou com as seguintes palavras. Essa seria uma tradução adequada aqui. E Deus os abençoou com as seguintes palavras. Vaiomer. E aí vem, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós usamos bastante, nos trabalhos de exegese, uma série de livros que são chamados de handbooks. São handbooks de tradução, que nós temos no programa Logos. São autores muito bem preparados. Eu tenho o handbook de Gênesis, de William Rayburn. Ele destaca esse mesmo sentido. O sentido da expressão aqui é essa. E Deus os abençoou com as seguintes palavras. E Deus os abençoou dizendo. É interessante porque no capítulo 43 de Gênesis, abram suas Bíblias, isso fica muito claro. Gênesis 43. Não estamos brincando aqui, queridos. Não estamos compartilhando nossos insights interiores. Vejam 43, 27. Isso fica bastante claro aqui. É uma fórmula idêntica. Vaiomer. 43, 27. E ele lhes perguntou, aqui é José. José. O texto diz assim, e ele lhes perguntou pelo seu bem-estar, Vaiomer, dizendo. É a mesma fórmula. O que vem agora? A explicação, a exposição do conteúdo da pergunta. E ele lhes perguntou, Vaiomer, vem agora o conteúdo da pergunta. Vosso pai ancião de quem me falastes, vai bem? É a mesma construção. É esse o sentido de ele lhes disse, explicando o que foi a pergunta. Como em Gênesis 1:28 explica o que foi a bênção. Vejam também, Gênesis 48:20. Aqui é uma fórmula semelhante, em que o verbo falar ou dizer também aparece numa construção extremamente semelhante, mostrando que esse é um uso comum no Antigo Testamento. Veja o que diz 48:20. 48:20 diz assim, assim os abençoou naquele dia. E vejam agora, declarando, dizendo, Vaiomer,
Por vós Israel abençoará, dizendo. Então, nós temos aqui mais um exemplo disso. É assim que funciona. Esse é o sentido do termo. Esse é o sentido do versículo. E isso é repetido em Gênesis 1, 22. Eu disse também, e muitas pessoas não entenderam esse argumento, ou por inépcia, ou por maldade, eu disse também que não faria sentido. Se é uma ordem moral multiplicar-se, e se é pecado não fazer, não se multiplicar, isso não teria o menor sentido. Por quê? Porque a mesma ordem, entre aspas, se fosse uma ordem, foi dirigida a animais. No versículo 22, Deus disse aos animais, fala assim 22, e Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos. Deus não dirige ordens morais para bichos. Não faz sentido isso. Deus não chega para um animal, para uma girafa, e fala assim, não cobiçarás o girafo da tua próxima. Deus não faz isso. Deus não chega para o leão e fala, não matarás. Não existem ordens morais dirigidas a bichos. Se isso aqui é uma ordem moral, não tem o menor sentido. Porque Deus deu uma ordem moral para bichos. Sabe o que disseram? O pastor Marcos está comparando os seres humanos à imagem de Deus com animais. Aí já é inépcia. Eu estou fazendo o contrário disso. Eu estou mostrando que não faz sentido dar ordens morais a gentes que não são humanos. Não tem consciência. É isso que estou dizendo. Se isso é uma ordem moral, não tem sentido dar uma ordem moral para bichos. Foi o que eu disse. E, no entanto, tudo isso criou essas calúnias todas. E existe mais um problema aqui, que eu não falei no sermão. Mas, se isto é uma ordem, sede fecundos, multiplicai-vos, se isso é uma ordem, queridos, o que diz o texto mesmo? Sede fecundos, multiplicai-vos. Ter um filho só é multiplicar-se? Então quem tem um filho só está em pecado. Aliás, alguns pastores começaram a dizer isso. Se você não tem filhos, você está em pecado. E se você tem um filho só, você também está em pecado. Onde vai parar? Os pecados começam a se multiplicar. Novos pecados surgindo. Se você tem 2 filhos, é bom você avaliar sua consciência, porque 2 filhos multiplica. Eram 2, viraram 4 agora, multiplicou. Mas o texto fala para encher a terra. 2 não enche terra nenhuma, não enche nem seu apartamento. Bom, se bem que os apartamentos de hoje você enche, até com um só. Mas 2 filhos não enche muita coisa. Se você só tem 2 filhos, talvez seja bom fazer uma avaliação da sua consciência, porque pode ser que você esteja em pecado também. Aliás, está pastor dizendo, olha, você tem que ter pelo menos 4. É curioso isso, porque é assim, a acusação é a seguinte, se você não tem filhos, e você diz assim, olha, eu não quero ter filhos porque eu não tenho condições, então você não tem fé. É o pecado de falta de fé. Aí você diz, eu tenho um só. Por que você não tem mais? Porque eu não tenho condições. Eu tenho falta de fé. Aí você chega para a pessoa que tem 4 filhos, você pergunta, por que você não tem 5? O que ela responde? Porque eu não tenho condições. Qual a minha resposta então? Então você não tem fé. Qual é o limite? Qual é o limite? Quantos filhos eu tenho que ter para mostrar que eu tenho fé? Quantos filhos eu tenho que ter para mostrar que eu não tenho medo das circunstâncias, que eu confio em Deus? Quantos? 8? 9? 11? Qual é o limite? Se eu tiver 20, olha, agora eu provei que eu tenho fé e que eu confio na provisão de Deus. Ah, louvado seja o seu nome. Queridos, isso gera acusações falsas, isso gera pesos insuportáveis sobre as pessoas, e as pessoas acabam debaixo de um jugo que a Bíblia não coloca sobre ninguém. E toda alegria, toda a paz que nós temos em Jesus desaparecem, por causa de mandamentos novos, de invenções novas, que não têm fundamento nenhum
na palavra de Deus? Absolutamente nada. A Bíblia não tem essa ordem. E essa ordem não vai sair deste púlpito. Simplesmente porque nós não podemos diminuir a palavra de Deus e nem acrescentar nada a ela. Acrescentar coisas à palavra é tão grave, tão sério, tão errado quanto remover. E nós não vamos acrescentar mandamentos na palavra de Deus, mandamentos que não existem. Isso não vai acontecer. Nós vamos ensinar, sempre vamos ensinar, que a paternidade é maravilhosa. Irmãos, é maravilhoso ser pai, é maravilhoso ser mãe. Os casais que estão aqui, que decidiram que não ter filhos ou ter um filho só, irmãos, eu incentivo, tenham mais filhos, porque é maravilhoso ter filhos, é muito bom. Eu tive 3 anjos na minha casa. Queridos, a minha vida mudou totalmente quando nasceram minhas filhas. Eu costumo dizer que a experiência de paternidade é uma experiência sobrenatural, e é de fato, é sobrenatural, porque quando nasceu minha filha Isabela, a alegria dos meus olhos, que é o nome que eu dou para ela, a Isabela recebe esse apelido, a alegria dos meus olhos. As outras filhas não, mas ela eu chamo assim, e as outras ficam bravas, porque ela fala na frente das outras. Ela é muito boazinha, e ela fala: pai, qual das filhas é a alegria dos seus olhos? Eu falo: você, só você. Então, por quê? Por que eu digo isso? Que ela é a alegria dos meus olhos. Por quê? E quando a Isabela nasceu, eu já disse para os irmãos aqui, eu não sei se todos já ouviram esse testemunho meu, eu estava aguardando a Isabela nascer, fiquei 6 horas aguardando o nascimento dela, foi muito difícil, demorou para nascer. E quando ela nasceu, saiu a enfermeira de dentro da sala ali. Eu não vi o parto, graças a Deus, eu não teria condições de ver, mas saiu a enfermeira. Eu conheci a enfermeira, o nome dela era Joquebede, era membro da minha igreja, e eu disse: Joquebede, por que você está chorando? Por favor, por que você está chorando? Ela falou: eu estou chorando de emoção. Eu falei: meu Deus, sai da minha frente, você quase me matou agora, quase me matou agora. Você lembra da Joquebede? Irmã do Demétrio? Lembra? Ela era a enfermeira que deu assistência para Simone. E, irmãos, eu fiquei tão assustado com ela chorando, fiquei apavorado. Aí saiu o médico, o doutor Patara. Doutor Patara, que é médico ainda em Atibaia hoje. Ele saiu com um paninho na mão. Alguma coisa enrolada num paninho. Saiu assim. As luvas cheias de sangue. Saiu. E eu vi ele saindo com a máscara, e eu vi aquele quadro, e eu fui até ele. Ele disse assim para mim: você é o Marcos? Sim. E ele falou: essa menininha é sua. E ele abriu o paninho. E eu vi o rostinho dela e os olhinhos dela. Irmãos, foi mágico. É mágico. Vocês que não têm filhos não sabem o que é isso. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais fui o mesmo homem depois daquele momento em que eu vi o meu neném ali. A alegria dos meus olhos. Irmãos, eu fui acometido. Irmãos, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Deus sabe. Eu fui acometido de uma tsunami de amor. Uma bomba atômica de amor caiu em cima de mim naquela hora, como eu nunca tinha experimentado antes em toda a minha vida. Eu não sabia, até aquele minuto bendito, o que era amar alguém. Mas eu sabia, com todas as células do meu corpo, eu sabia que eu era capaz de morrer por aquele bebezinho 1 bilhão de vezes. Eu sabia que eu era capaz de morrer por ela 1 bilhão de vezes sem titubear. Eu sabia. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu entendi naquela ocasião por que Deus, entre tantos títulos que há, Ele escolheu o título de Pai. Eu entendi. Porque Deus, ao se descrever, Ele usou essa palavra: eu sou o Pai. Aí eu entendi. Porque é impossível um amor maior. É impossível. Por isso eu digo aos jovens que estão aqui, casados, os casais que estão aqui, que decidiram não ter filhos, queridos, ter filhos é mágico,
é mágico, é sobrenatural. É uma experiência revelacional. Você vai aprender o que é o amor. Você vai aprender você vai aprender de um jeito que palavras não podem ensinar. Você vai aprender de um jeito que palavras não podem descrever. Você vai entender todas as preocupações dos seus pais no passado, de sua mãe no passado. Você vai entender tudo. Vai se abrir. Você vai ser uma outra pessoa. Isso é a paternidade. É algo santo. É algo sagrado. É algo maravilhoso. É algo revelacional. É algo indescritível em termos de bênçãos. Sem contar as outras bênçãos que a Bíblia conecta a essa experiência. É maravilhoso. E eu quero realçar isso. É maravilhoso isso. Mas eu devo ir até aí. Eu devo dizer essas coisas. Assim como ter uma esposa é bênção de Deus também. Mas o fato de ser uma bênção maravilhosa de Deus não me obriga. Ter uma esposa é uma bênção de Deus, mas eu não sou obrigado a casar. Ter filhos é uma bênção de Deus, mas eu não sou obrigado a ter. E eu não vou mudar o sentido do texto bíblico para ajustar a minha teologia e minha pregação ao que essas pessoas maldosas, sem compromisso com a verdade, covardes e caluniadoras querem que eu faça, querem que eu diga. Amados, no meio dessa discussão toda, eu percebi alguns outros vídeos. E achei curioso. Achei curioso que outros pastores de renome, de muito maior renome do que eu, ensinam exatamente a mesma coisa. Eu vou ler para vocês. Os irmãos já ouviram falar do pastor Augustus Nicodemos. Ele é muito respeitado, é um homem sério. Ele já veio à nossa igreja já algumas vezes. Depois nós perdemos o contato. Ele foi professor onde eu estudei, onde eu tirei o meu mestrado em História Eclesiástica. Ele foi professor lá. Nos encontramos em outras ocasiões também. Ele estava presente na minha formatura, discursou na minha formatura de mestrado, e veio aqui na nossa igreja também, acho que umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes, não me lembro agora. É um homem muito sério, é um exegeta também. Ele disse o seguinte num vídeo. O vídeo tem a seguinte pergunta: é pecado é pecado casar e optar por não ter filhos? Foi a pergunta que fizeram para o pastor reverendo Augustus Nicodemos. Estou lendo isso aqui não porque eu me baseei na autoridade dele. Eu estou lendo isso aqui como uma ilustração para vocês. Eu não me baseio na autoridade do pastor Augustus, nem na autoridade de nenhuma outra pessoa. O que me interessa é o significado do texto bíblico. Resposta do pastor: eu não colocaria exatamente na categoria de pecado. Resposta dele: eu não colocaria exatamente na categoria de pecado. Eu diria que é uma coisa muito estranha e não desejável, eu concordo com ele. Mas pecado, não. Ou seja, o casal que não quer ter filhos, não peca. Outro pastor, Hernandes Dias Lopes, é bem conhecido também. Eu vejo alguns pontos da teologia dele, eu não concordo com a teologia do pastor Hernandes Dias Lopes em alguns aspectos. Mas eu sei que ele é um crente, eu sei que ele é um pregador da palavra de Deus, e sei que ele é muito respeitado, muito conhecido no Brasil, e ele tem um ministério aí nas igrejas, e é sempre muito acolhido onde quer que ele vá. E tem um vídeo no YouTube dele, de 2022, e a pergunta que o vídeo responde é a seguinte: é errado o casal não ter filhos? É a pergunta que fizeram ao pastor Hernandes Dias Lopes. Eu peço até que eles me perdoem se eles virem isso aqui. Minha intenção não é que eles sejam alvos do mesmo ataque que eu, por favor. Né? Longe disso. Só quero mostrar que parece que os ataques são seletivos. Os ataques são contra o gran conato. Gran conato é uma palavra, é um nome de guerra. Então eu tenho que atacá-lo, de algum jeito ou de outro. Vocês têm prazer em fazer isso. Talvez por causa da minha natureza meio belicosa. Como eu tenho uma natureza um pouco belicosa, eu sempre sou muito veemente e muito cheio de energia nas coisas que eu defendo. Então algumas pessoas têm raiva de mim.
Dizem que eu sou orgulhoso e soberbo, e sou bravo e tudo mais. E me atacam assim e criam uma antipatia muito grande, talvez seja por causa disso que me ataquem tanto. Mas esse mesmo ataque não recai sobre outras pessoas. Veja o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. Ele diz assim: marido e mulher formam uma família plena. Porque se eu falar que é pecado o casal não ter filhos, se eu falar que é pecado o casal não ter filhos, ou que é errado, o que fazer com o casal que não pode ter filhos? Ele pergunta. Ou seja, está dizendo, eu não posso dizer que é pecado. Seria então uma família imperfeita, incompleta, infeliz? Ele prossegue, bom, então não é obrigatório, 100% necessário, ter filhos, diz ele. Agora, é natural um casal querer ter filhos. De fato, concordamos com ele. Esses homens dizem isso. Mas quando você olha os comentários a esses vídeos, tudo bem. Ninguém é acusado de genocida, de eugenista, antinatalista, abortista, otorrinolaringologista, nada disso. Não, nada. Tudo bem. Nós escolhemos os nossos ícones. Talvez por serem aliancistas. A teologia aliancista defende o nascimento de crianças. Talvez por serem aliancistas, a maioria dos que me acusaram eram aliancistas. Depois, em um outro momento eu explico o que significa. Os aliancistas defendem que bebês fazem parte da igreja. Eles defendem isso, bebezinhos fazem parte da igreja. Pelo simples fato de nascerem de casais crentes. Então quando o bebê nasce de um casal crente, ele é batizado e ele passa a ser integrante da igreja. Então daí vem esses comandos, que você tem que ter filhos para que a igreja cresça. Como esses homens são aliancistas, talvez não quisessem atacá-los, porque ninguém chuta o próprio ídolo, ninguém picha o próprio ídolo. Talvez seja por causa disso, não sei, cada um sabe seus motivos. Um outro problema que eu percebi, conectado a isso, além da rejeição da exegese verdadeira, além das falsas acusações, que não tem nada que ver, não me descrevem em aspecto nenhum, além da desconsideração por opiniões de outros homens que são também sérios no seu ensino da palavra, além disso tudo, o que existe também de uns tempos para cá que eu tenho percebido, e as senhoras, por favor, não interpretem mal, estou cansado de interpretações erradas, por favor, não me interpretem mal, mas surgiu recentemente, surgiram algumas senhoras, algumas jovens, algumas mulheres, que começaram a ter uma certa presença na internet. Não todas, é claro, há mulheres presentes na internet, crentes, ensinando a palavra de Deus. Eu gosto muito daquela moça Naná Castilho. Naná Castilho, né? O apelido dela é Naná. O nome dela real é Ana Márcia. Eu conheço a Naná Castilho desde menininha. Era pequenininha, a família dela era da minha igreja. E eu fui pastor do pastor Sacha, que é irmão dela. Eu fui pastor dele quando ele era adolescente. Então conheço toda a família. A Ana Castilho, ela se tornou uma preletora, ela dá palestras para mulheres e escreve livros também, e eu não estou me referindo a ela aqui. Não me refiro a ela aqui, a Naná. Eu nem sei o que a Naná pensa sobre isso. Mas conhecendo a Naná desde menininha, eu sei que ela seria incapaz de fazer ataques assim, como esses que eu mencionei. Mas enfim, não me refiro a Naná Castilho aqui. Quando eu falo de mulheres que têm uma certa presença na internet, me refiro a outras mulheres. Não a Naná. Naná, como eu disse, eu conheço desde pequenininha, conheço o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, todos crentes, zelosos e pessoas sérias, e não me refiro a ela. Mas há mulheres na internet que são mulheres sem nenhuma formação teológica, nenhuma. Nenhum preparo exegético, nada. Nenhuma experiência pastoral, muito menos. E essas mulheres arrogam para si a responsabilidade e o dever de ensinar como deve ser uma família. E dão ali seus conselhos, suas orientações, e muitas mulheres, esposas, abraçam e seguem essas moças. E maridos, sem uma liderança forte, acabam se curvando diante desses ensinos. E nós vemos então lares de cristãos sendo pastoreados
pastoreados na administração da sua casa, no funcionamento, na estruturação da sua família, na formação da sua família, sendo pastoreados por meninas, por mulheres, sem nenhum preparo exegético, sem nenhum preparo teológico, sem nenhuma experiência pastoral, sem nada. E são levados por essas coisas. E se sujeitam a essas coisas, esses ensinos todos, de obrigação de ter filhos. Porque essas mulheres têm essas posições, por alguma razão, e se posicionam com PhDs em teologia, e têm essas reações horríveis contra um sermão como aquele que eu enunciei aqui. E isso reforça esse impacto negativo e essas mentiras todas. Inclusive, algumas dessas mulheres estão na lista dos que me caluniaram na internet. Outro problema que vem disso, que está conectado a isso tudo, essa obrigação de ter filhos, é o gnosticismo católico, não dá tempo de eu explicar isso agora aqui, e o aliancismo, não dá tempo de explicar isso aqui. Na realidade, se esses assuntos continuarem se multiplicando e isso dar muito pano para manga, como dizem por aí, eu vou apresentar aos irmãos uma série de estudos sobre esse assunto, mostrando essas coisas à luz da palavra de Deus. Há pessoas usando textos de 1 Timóteo 2,15, 1 Timóteo 5,14 para dizer que é obrigatório ter filhos. Esses dois, irmãos, eu vi as explicações desses textos. 1 Timóteo 2,15 que fala que a mulher será salva pela missão de mãe. Eu vi explicações disso assustadoras. E o outro texto, 1 Timóteo 5,14, que fala que as viúvas mais novas devem se casar e ter filhos. Então dizem que isso tudo são textos que obrigam as mulheres a ter filhos. Irmãos, esses textos não dizem isso. Esses textos não obrigam ninguém a ter filhos. Mas não dá tempo de explicar cada um deles. Então talvez, se esse problema continuar, eu vou apresentar aos irmãos talvez uma série de estudos sobre esse tema para que os irmãos se livrem desses pensamentos ou possam responder à altura desses pensamentos falaciosos. Teve um moço na internet que falou que fez uma exegese de 1 Timóteo 5,14. E eu vi o trabalho de exegese dele. Eu e o pastor Nicolas rimos muito quando ele pegava cada palavrinha em português e colocava o significado, e no final ele disse que ia criar uma conclusão apologética. E ele criou a conclusão apologética. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, esse moço nem sabe o que é exegese. Não tem noção nenhuma do que está dizendo. É ridículo. É ridículo. Tem momentos que a gente se diverte. É até divertido. Nós rimos muito em alguns momentos assim. Mas dizendo lá do trabalho exegético dele, mostrando que é obrigatório ter filhos. Nada disso, nenhum desses textos ensina a ter filhos. E sobre o gnosticismo católico e o problema do aliancismo ligado a essas questões, eu terei que explicar num outro momento. Quais são os resultados finais de tudo isso? Desse tipo de visão, além das calúnias que foram levantadas, quais são os outros resultados? Primeiro, acusações a inocentes. Muitos casais que não querem ter filhos são casais consagrados, dedicados ao Senhor, são perseguidos, acusados e sofrem com uma culpa que não existe. E são discriminados em suas igrejas, porque decidiram não ter filhos. Outro resultado, incoerência de pastores que não disciplinam o pecado. Se é pecado, por que vocês não disciplinam esses casais? Se é pecado, por que vocês não aplicam a eles os passos de Mateus 18? E os expulsam da igreja? Em vez de persegui-los, condená-los e atacá-los. Como é que se trata com o pecado na igreja? Como é que se trata com o pecado na comunidade da fé? É assim? É atacando, criticando, pressionando? É assim? Não. Como eu lido com o pecado? Mateus 18 explica. Vai arguir tu e ele só, não ouvindo, leva teu irmão, não ouviu, leva a igreja, não ouviu, expulse da igreja. Por que não fazem isso? Sejam coerentes. É pecado? Trate como pecado. É pecado? Aplique a disciplina bíblica e expulse da igreja. Mas não chegou a esse ponto, são covardes, não são coerentes. Hipocrisia de quem só tem 2 ou 3 filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho fé, você não tem nenhum, você não tem fé. Por que você só tem 2? Por que você não tem 5? 7? 10. Eu não posso. Falta de fé. Falta de confiança em Deus. É isso. Incoerência dessas pessoas. Criação de novos pecados. Se tudo isso é pecado, então vasectomia é pecado. Anticoncepcionais, tomar isso é pecado. Ter um filho só é pecado também. Já estão dizendo isso.
Agora, irmãos, depois do vídeo, o que apareceu de pecado novo, os irmãos não têm noção. Está cheio de pecados novos agora. Tomou anticoncepcional? Pecado. Fez vasectomia? Pecado. E dizem, é pecado grave, irmãos, está virando uma seita. É uma seita, criando pecados novos. E a dureza hipócrita na ética familiar, que condena pais que não têm filhos ou têm um filho só, e tolera pastores recasados. E pastor recasado? Isso pode porque Deus quer que sejamos felizes. Mas casal com um filho só ou sem filhos? Isso é pecado. Uma das pessoas que me atacaram na internet e atacaram essa posição toda, citou um texto de Lutero, em que Lutero chama as pessoas que falam que podem não ter filhos de porcos. Ela leu o texto para indiretamente me chamar de porco. Ok. Por quê? Porque Lutero diz isso. Lutero diz, um dos seus comentários, que o casal que não quer ter filhos está nessa categoria. São porcos. Ok. Essa é a visão de Lutero da ética familiar. Ok. Mas é curioso. Porque existe um caso na história de Lutero que pouca gente menciona. Eu admiro Lutero, é um grande reformador, foi um homem de Deus usado por Deus para a causa protestante, chacoalhou de sobre os ombros da humanidade o jugo do catolicismo e da teologia falsa medieval. Ele fez tudo isso. Louvamos a Deus por ele. Mas a ética de família de Lutero, queridos, não dá para engolir. Por quê, pastor? Irmãos, acreditem se quiserem. Eu não quero pichar o reformador. Como eu disse, sou admirador dele. As obras que ele escreveu, eu li todas elas. As obras de Lutero, todas não, porque é muita coisa. Mas as obras principais de Lutero, as 3 obras principais de Lutero, eu li e reli algumas vezes. Ele é um teólogo fascinante, criativo, claro, brilhante. Admiro muito o trabalho dele. Mas a ética de família de Lutero, irmãos, é inaceitável. Por que inaceitável? Lutero tinha um amigo, era um príncipe, chamado Filipe de Hessen. Já ouviram falar de Filipe de Hessen e Lutero? Nunca? Ok, vamos ouvir falar hoje. Filipe de Hessen era um príncipe na Alemanha. E ele tinha sua esposa, mas ele gostava de outra mulher. Mas ele não queria se separar da sua esposa, porque seria um escândalo. E ele queria se casar com a outra mulher. Sabe o que ele fez então? Ele se aproximou de Lutero e disse o seguinte: Lutero, você pode fazer mais um casamento para mim? Secreto. Eu quero me casar com ela, mas eu quero que seja um casamento secreto. Sabe o que Lutero fez? Casou. Filipe de Hessen tinha 2 esposas. A primeira, que todo mundo conhecia, e tinha a esposa secreta. Já imaginaram isso? E Martinho Lutero dizia que em algumas circunstâncias era admissível, sim, um homem ter uma segunda esposa secreta. Mas tinha que ser casado. O que vocês acham, homens? Alguns homens gostaram da ideia, outros não. As mulheres detestaram isso. Mas Martinho Lutero defendia isso. Martinho Lutero defendia que em algumas circunstâncias um homem pode se casar secretamente com outra mulher. Ele apoiou Filipe de Hessen no seu casamento secreto. Ele celebrou a cerimônia de casamento. Quando descobriram, isso foi um grande escândalo e comprometeu a causa da reforma. Vamos seguir a ética de família de Lutero? Vamos? O que vocês acham? Vamos? Quem é o porco nesse caso? Nesse caso, quem é o porco? Então, queridos, há uma grande hipocrisia nisso. Eu condeno casais que não querem ter filhos, mas eu tenho uma ética de casamento flácida, que admite divórcio, recasamento de pastores, e casa de novo, quantas vezes quiser. Isso pode. Isso sem problemas. Mas ter um filho só ou filho nenhum, isso é pecado.
Bem, queridos, eu queria deixar tudo isso claro para os irmãos. Eu espero ter sanado dúvidas, eu espero que os irmãos tenham entendido o problema. Eu não queria usar todo esse tempo, já são 7h30 já. Eu ia falar só 10 minutos, mas não deu. Eu fiz isso, eu não queria usar esse tempo para isso, irmãos. Os irmãos vieram aqui hoje para ouvir um sermão, mas eu entendo que esse tipo de ataque, no nível que foi, compromete o nosso púlpito. Eu não tinha outra oportunidade para fazer isso, senão agora, diante da internet e diante dos irmãos aqui. Então vejam essas minhas palavras com a preocupação santa de preservar o nosso ministério. Foi esse meu objetivo, espero que os irmãos tenham entendido. Por favor, orem por mim e pela minha família, porque ninguém, depois de um apedrejamento, sai ileso. Uma das minhas filhas passou mal por causa disso, adoeceu de nervoso com o que leu. Isso nos afeta. Simone não quis ver nada, porque ela também é muito sensível a isso, ela não quis ver os comentários e os ataques, nada disso. Nossa família acaba padecendo com isso. E eu mesmo perdi, meu sono foi prejudicado, a gente se sente mal com isso, não tem como. Eu não sou um jovenzinho, eu tenho problemas de saúde, eu tenho que me cuidar. E tudo isso me afeta, claro, mexe com o ministério, com a palavra de Deus, com a responsabilidade aqui diante dos irmãos, com a minha reputação. Tudo isso é afetado. Então peço que os irmãos orem por mim, peço que os irmãos entendam o que eu fiz aqui hoje, os objetivos, que não foi uma apologia pró-vita minha, em favor da minha vida, não é meramente isso, ainda que isso apareça, mas não é meramente isso. Eu quero proteger o nosso ministério aqui. Nós primamos pela exposição da palavra de Deus, primamos por isso, com seriedade. E eu quero reafirmar esse compromisso diante dos irmãos e diante de Deus. Os irmãos que entrarem por aquelas portas, pela bondade e pela graça de Deus, os irmãos que saírem de casa e virem aqui, pela bondade, pela misericórdia e pela graça de Deus, vão encontrar aqui, pela graça de Deus, no ensino deste púlpito, vão encontrar não o que os pastores acham, mas a exposição fiel das Escrituras e honesta. Os irmãos, eu me comprometo com os irmãos, eu renovo meu compromisso nesse sentido. Renovo esse compromisso diante dos irmãos e diante de Deus, diante da minha família que está aqui, diante dos pastores que estão aqui, diante dos irmãos que estão aqui, diante do meu Deus e Salvador que me ouve nesses momentos. Eu renovo esse compromisso, eu repiso esse compromisso aqui, que os irmãos que passarem por aquela porta vão entrar aqui e vão ouvir ensinos que emanam da Sagrada Escritura, e não os movimentos da minha mente carnal, não as minhas opiniões pessoais. E quando eu der minhas opiniões pessoais, eu direi aos irmãos, isso é minha opinião. O meu compromisso de ensino é com a palavra de Deus, é o que eu tenho feito ao longo de 40 anos. E pela graça de Deus eu quero continuar fazendo. Porque é essa palavra que salva e que liberta. É essa palavra que santifica e faz a pessoa crescer espiritualmente. É essa palavra que dá vida e real felicidade. É essa palavra que santifica a vida da igreja. E não norminhas tolas, inventadas por homens que amam escravizar as pessoas com fardos novos. E atacar as pessoas com base nessas mesmas invenções. Vamos orar agora, eu conto com as orações dos irmãos. Peço que os irmãos compreendam os meus objetivos aqui nesta noite. Na próxima oportunidade, nós vamos continuar estudando a vida de José. Oremos. Senhor Deus, nós somos falhos, nós somos apenas instrumentos de barro, vasos de barro. Mas o Senhor colocou um tesouro em vasos de barro, para que a glória seja do Senhor. E esse tesouro são as bênçãos da salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu essas coisas. E nós temos esse tesouro em nós. E te louvamos por isso. Senhor, enche-nos de temor e tremor, para que na administração dos bens espirituais, do ensino da palavra, do lidar com as sagradas escrituras, do compartilhá-la com o rebanho santíssimo. Ao fazer isso, ó Deus, que o Senhor nos revista de temor e tremor,
para que façamos isso com responsabilidade e seriedade, dizendo o que a sua palavra diz, sem distorcê-la, sem mudar o seu sentido, para que ela se ajuste às nossas preferências. Ajuda-nos nisso, mesmo que as pessoas lá fora nos ataquem. Ajuda-nos a sermos honestos com o que o texto bíblico diz. Ajuda, ó Deus, para que a fonte do nosso ensino, da nossa teologia, não sejam inclinações pessoais, dados históricos ou supostos dados científicos, nada disso. Mas que a fonte do nosso ensino seja a sua palavra. E que o Senhor, na sua bondade, nos capacite para isso. Para que por meio do ensino da verdade pura, livre de invenções, santifique o seu povo, faça o seu povo crescer, gere alegria, realização e crescimento espiritual, maturidade cristã. Nós pedimos que o Senhor cale a boca daqueles que criam calúnias e mentiras. Que o Senhor cale a boca dos inimigos do ministério sagrado. E que o Senhor nos proteja disso tudo. E não permita que nós desanimemos na exposição da sua palavra. Pedimos essas bênçãos, suplicamos essas coisas. Pedimos que o Senhor nos despeça agora, nos levando em paz para casa. E que o Senhor nos guarde dos ataques vis de pessoas covardes e caluniadoras. Suplicamos que o Senhor conduza essas pessoas ao arrependimento, para que parem com essas coisas. Que revejam suas consciências e consertem os seus erros, para a glória do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.